treinamento será de revisão de faturas. Peço que não esqueçam de assinar a lista de presença. Eu gostaria, antes de começar os vídeos, pedir para que vocês anotem, ou na cabeça, ou num caderninho aí, o que significa revisão de fatura, porque nós vamos ter um outro curso e geralmente o pessoal costuma confundir esses dois nomes novos, esses dois novos conceitos. Então, a revisão de fatura é toda conta que está correta, porém a Sabesp pode, por algum motivo, conceder algum desconto, que nada mais seria que uma redução de esgoto ou uma alta isolada, né? Então, revisão de fatura é quando a Sabesp pode conceder algum desconto por algum motivo, mas a conta foi faturada corretamente, tá? Aí eu queria pedir para a Amy se ela pode começar compartilhando o primeiro vídeo. Obrigada. Bom dia. Nossa aula de hoje será sobre revisão de faturas. Nessa primeira demonstração, nós iremos fazer uma redução de esgoto. Eu já estou logada no Neta como atendente de agência avançada. O usuário que eu estou logada é o M10 aluno 26. Para essa revisão, ela vai seguir mais ou menos o mesmo sentido do CSI hoje. Eu preciso começar e alguém precisa terminar. Então, eu vou começar a fazer essa redução com o aluno 26 e para fazer a aprovação, eu terei que fazer um login com outro aluno, né? Então, iniciando o processo, eu clico em CRM, abrir CRM e painéis. Eu já tenho um número de um fornecimento disponível. Vou copiar aqui. Vou colar esse fornecimento. Eu aperto uma vez o Enter e eu posso clicar em Busca Detalhes, que eu já vou direto para o painel do fornecimento. Lembrando sempre que a gente inicia um atendimento, temos que abrir a interação. Aí o cliente ele veio para reclamar de uma conta que veio alta, o exame predial já foi feito. Eu vou clicar aqui em documentos para conseguir visualizar a conta que ele veio fazer a reclamação, que seria essa de R$ 4.000 aqui, né? Então, eu verifiquei que existe uma fatura alta e eu vou começar a fazer o tratamento. Eu clico aqui em carrinho. Vai abrir a árvore de motivos. Eu tenho duas maneiras de pesquisa. Posso clicar em procurar revisão de faturas. Ela vai abrir essa opção. Posso plegar aqui ou até mesmo procurar pela pesquisa rápida. Fleguei, clico em avançar. Aqui eu vou selecionar o processo. Ele vai me perguntar se eu desejo usar o sujeito como esse cliente como sujeito da interação. Vou clicar em sim. Ativa processo. No subtipo do processo, eu vou colocar a opção do atendimento. Nesse caso, seria uma redução de esgoto. A modalidade de envio, eu vou colocar que seria presencial. E no campo notas, eu posso colocar alguma informação que vai me ajudar futuramente, se eu precisar fazer uma consulta, esse processo, para que seja uma informação pertinente. Aqui eu vou colocar conforme, exame predial, e posso pôr o número da OS, né? XXX/20. Ok. Clico em salvar. Eu vou procurar a conta, que é o motivo da reclamação, conta de R$ 4.000. Clico em salvar.
Então, temos umas considerações aqui para fazer, né? Prestem bem atenção que no workflow aparece que esse processo está sobre a minha responsabilidade, aluno 26, né? Aqui a gente consegue clicar nesse botão fatura revisada para confirmar se aquela fatura que eu selecionei anteriormente, ela veio para cá, porque às vezes eu posso ter selecionado uma errada, né? Então, antes de evoluir o processo, eu faço essa conferência. Então, eu vi aqui que realmente era a fatura que eu desejava, fecho, e aí eu vou começar o meu tratamento. Clique em avaliação. Enquanto eu não clicar em salvar, esse processo não vai evoluir. Então, vamos clicar em salvar. Aqui, notem que ele continua sobre a minha responsabilidade. A setinha, ela tá como azul ainda, né? E aqui não mudou nada. A nota de acatamento que eu coloquei no quadro anterior, ela veio para cá, né? Então, eu preciso tomar mais uma ação em cima desse processo. Aí eu vou colocar revisão aprovada. Se eu tivesse selecionado incorretamente ou preciso sair, eu posso cancelar ou colocar revisão indeferida, dependendo do motivo, né? Então, eu coloquei revisão aprovada, clico em salvar. Aí o status do workflow, ele ficou como revisão deferida, sobre a minha responsabilidade ainda, e agora ele abriu esse novo campo, revisão deferida. É aqui que eu começo o cálculo para a redução do esgoto. Então, nessa janela que abriu, nós temos essas duas abas. Uma de consumo, que é essa que já estava aberta, aqui eu consigo olhar os dados do meu fornecimento, o número dele, tipo de produto, é uma indústria, ligação de água e esgoto e os status ativos. Se eu precisar acessar a leitura desse fornecimento, eu clicando aqui, ele vai me abrir a janela com as leituras. Esse seria só para consulta. Abaixo, ele tem a valoração do sistema, que é o cálculo que o próprio sistema fará, né? Ele coloca aqui o consumo medido e o consumo estimado para esse fornecimento. Se eu clicar em cálculo de consumo, essa informação que está aqui, ela vai passar para baixo, que seria já a valoração da redução. Ou eu posso fazer manualmente. Vamos fazer o teste automático. Vejam que ele copiou a informação de cima e aqui o tipo sistema, né? Está dizendo que o sistema calculou automaticamente. Nada impede que eu também coloque o meu valor aqui. Se eu quiser, clico em calcular consumo. Calcular consumo. E ele vai aparecer aqui como manual. Então, a fim de evitar erros, o ideal seria já usar do sistema, né? Feito isso, eu vou clicar na aba Cálculo. Nesse campo, eu tenho a possibilidade de, antes de clicar em Calcular Revisão, eu posso reinserir a conta no débito automático, se eu desejar, ou até mesmo pedir para ele calcular uma nova data de vencimento. Vamos pôr aqui como exemplo, né? Calcular revisão. E automaticamente ele já me dá o valor já revisado, né? Então, feito isso, aqui ele mostrou o novo vencimento para essa conta, 21/10. Se no meio do processo eu decidir desistir dessa opção, da nova data de vencimento, é só clicar aqui em cancelar e calcular revisão novamente. Aí, ó, vejam que aqui ele já não aparece mais nenhuma data, né? Clico em fechar.
Aí no workflow, eu preciso pedir que alguém finalize esse processo, porque eu não vou conseguir sozinha. Então, eu vou solicitar a aprovação. Clico em salvar. Agora, vocês podem perceber que ele habilitou a setinha, né, de assumir, e ele mudou para liberação, o status atual, segregação deferida. Então, com outro usuário, agora ele deverá assumir e dar continuidade no processo. Então, pessoal, essa daí seria mais ou menos como a gente já faz a reforma hoje, né? Alguém começa e alguém precisa terminar. Aí, Emi, se você já quiser emendar no segundo vídeo, daí depois eu abro para perguntas, por favor. Agora, vamos imaginar que eu sou uma outra pessoa, um colega aí, e eu vou fazer a aprovação da revisão da fatura, que seria a redução do esgoto, a concessão que a gente havia começado. Podem perceber que aqui eu já estou logada como M10 aluno 14, e eu vou pesquisar o processo iniciado pelo aluno 26. Eu tenho duas opções. Ou eu venho pela append list e vejo que tende para segregação. Posso selecionar pelo número da OS aberta, né? Do processo que foi criado. Eu consigo localizar. Então, eu vou procurar a redução, é a 54.816. Clico aqui em visualiza processo. Ele vai abrir a janela. Ou então, a segunda forma de pesquisa seria por CRM, pesquisa processos. Aqui eu coloco o número, somente o número sem o 20, né? Clico em pesquisa. Seleciona na lupinha aqui. E ele caiu naquela mesma página que no exemplo anterior. Então, aqui eu preciso assumir a responsabilidade por esse serviço. Eu vou clicar primeiramente na setinha verde. Eu posso clicar em revisão deferida para fazer uma análise do que foi solicitado, vejo se eu concordo com o que foi proposto aqui, né? Eu posso tanto aprovar como reprovar, né? Se eu quiser. Então, eu olho aqui o que foi concedido para o cliente. Olho o cálculo que foi feito. Se eu concordar, eu clico em aprovar e clico em salvar. Se eu quiser reprovar, clico aqui em reprovar e salvar também. Nesse caso, eu concordo com a informação com o acatamento realizado e vou clicar em salvar. Então, nesse momento, se eu quiser devolver esse processo para o atendente que iniciou, eu posso clicar nessa setinha azul e liberar para ele. Como ele está na frente do cliente, ele pode dar continuidade aqui, ele só vai clicar na setinha verde, assumir e encerrar o processo. Nesse exemplo aqui, eu mesmo vou encerrar, para ficar mais fácil a demonstração. Então, eu vou clicar em encerrar e salvar. Então, o meu serviço foi executado aqui. Vejam que aqui ele passou a ficar em verde, não existe mais nenhuma setinha. Serviço executado. O processo de redução de esgoto, ele se encerra por aqui. Aí, digamos que eu sou atendente agora e preciso liberar essa conta para o meu cliente.
Então, eu venho aqui, vamos dizer que eu estou lá no painel dele, né? Já com o número do fornecimento dele na mão. Pesquisa, busca detalhe. Aí eu vou entrar aqui em abrir interação só para demonstrar. Eu entro em documentos. E aí eu vou visualizar aquela conta que eu iniciei. Era a de R$ 4.000, né? Notem que aqui ela aparece com um valor pago, R$ 764,40. Esse valor pago seria o valor da redução. Então, eu vou clicar nela aqui e vou pedir uma segunda via. Aí, o subtipo do processo, vou colocar reimpressão, presencial, emissão, a nota, eu vou colocar emissão após redução de esgoto. Confirmo. Eu vou abrir aqui a segunda via. Vejam que ele criou 2 arquivos em PDF. Se eu abrir o primeiro aqui, ele vai me trazer aquela conta antes da revisão da fatura, né? Vai mostrar o valor que ela era. E na segunda, ele vem resíduo de pagamento de fatura barra parcela. Então, esse seria o valor residual com a redução. Então, o valor a pagar pelo cliente, com o meu desconto, ficou em R$ 3.247,99. E aí é importante, ele vem esse aviso aqui, prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura barra parcela, com vencimento em 24/6. Então, aqui você entrega essa via para o cliente para que ele possa efetuar o pagamento. Fora isso, eu tenho a possibilidade também, se o cliente desejar, de entregar a ele um extrato do que foi feito. Então, eu estou aqui no painel dele, eu vou entrar em processos. Aqui já vai aparecer a minha revisão que eu fiz, completo, executado. Eu vou clicar em visualiza processo. Esse documento também poderá ser enviado por e-mail, se você desejar, né? Clico na revisão deferida. Cálculo. E aí eu tenho a possibilidade de imprimir esse extrato ou esse comunicado. Aí eu vou escolher formato PDF. Eu vou imprimir em arquivo, impressão. Desculpa, eu esqueci de colocar a descrição do lançamento. Vou colocar aqui, teste, treinamento. Posso pôr outra coisa se eu quiser. Teste, treinamento. Aqui na descrição novamente. Eu quero uma execução individual e imediata. Então, venho confirmar. Tarefa agendada, ok. Vamos no comunicado. Fazer o mesmo processo. Vamos ver se ele vai gerar esse arquivo. Teste, treinamento. Teste, treinamento. Confirma. Tarefa agendada. Então, eu vou fechar. Vou fechar aqui novamente. Se eu clicar no Engineer aqui, ele é uma homepage. Ele vai me jogar para a tela inicial, onde eu tenho a Append List, né? E aqui na lateral, ele existe essa opção, tarefas agendadas. Ele diz que não foram encontrados resultados para pesquisa.
eu tenho essas opções aqui, em execução. Olha, aqui já aparece os dois. Seria um seria correspondente ao extrato e um seria correspondente ao comunicado. Ele deveria, se ele estivesse funcionando corretamente, aparecer aqui em executados. Vamos clicar aqui para ver se eu consigo visualizar. Abriu. Então, aqui, vejam que a carta comunicado tem os dados do imóvel, o número do processo. O resultado: foi analisado seu pedido de revisão de fatura através do processo número tal, foi deferido por motivo de redução de esgoto. Período da revisão, 24/2 a 28/4. Valor do volume faturado, valor recalculado, valor original faturado de esgoto e o valor recalculado. A Sabesp calculou a diferença de 764,40, que será 764,40 abatida do valor da fatura original. Para maiores detalhes, consultar a fatura original, daí tem o número do processo, solicite o extrato detalhado através dos nossos canais de atendimento. Então, esse seria o comunicado, a carta. Vamos visualizar o segundo aqui, efetuar download do arquivo. E esse seria o extrato do cálculo. Vai aparecer o número do operador, a matrícula de quem realizou, os dados do fornecimento, a observação que a gente havia escrito lá, né, no acatamento, no início do processo, a leitura, o tipo da leitura, os valores aqui, valor da fatura, aí o valor do esgoto, né, o volume aqui, de 100 ele passou, original foi recalculado para 61 e a diferença de 39. Então, ele é um extrato detalhado do que aconteceu nessa situação. Isso você poderá entregar para o cliente ou até mesmo enviar por e-mail. Então, o nosso processo de redução dos esgotos se encerra por aqui. E no próximo vídeo eu vou demonstrar uma outro tipo de revisão de fatura, que seria autoisolada. Bom, pessoal, então essa foi a redução do esgoto. Quem tiver perguntas, se vocês quiserem ler para mim o chat, por favor. Ju, tem pergunta sim. Está perguntando aqui, M. Madalena, quando clico no concluído, ele não encerra? Ou é da lista de presença essa? Acho que é referente à lista, M. Ah, tá. Então tem uma pergunta do Chico Capão. O cliente vai ter que assinar o formulário de revisão da conta? Esse daí, eu acredito que sim. Eu não cheguei a olhar o procedimento do NETA. Não sei se alguém aqui chegou a ver, mas se ele tiver no procedimento ainda, ele vai ter que continuar assinando, sim. A gente pode confirmar aqui e já trazer a resposta, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? No chat não tem, Ju. Certo. Então, se você quiser já soltar o próximo vídeo. Nessa nova demonstração, nós vamos simular uma revisão de fatura por motivo de alta isolada. Notem que aqui eu estou com o aluno 26, né, para iniciar meu processo, e eu vou depender de uma segunda matrícula, um segundo operador para encerrar
essa revisão. Então, vou clicar CRM, abrir CRM e painéis, vou colar o número do fornecimento, posso clicar em pesquisa e após busca detalhe, que ele já vai me transferir para o painel do fornecimento. Então, aqui já foi feito também um exame predial, o cliente, ele afirma que não houve vazamento, que ele não fez nenhum reparo e deseja que a conta seja revisada. Então, eu vou abrir a interação, aí eu clico em documentos, para conseguir ver qual conta que ele está reclamando, né? Nesse caso, seria essa conta vencida no mês de junho, né? 3.815. Encerro. Aí eu clico em carrinho, procuro novamente na árvore de motivos a opção revisão de fatura, flego revisão de faturas, clico em avançar. Aí aqui seleciona processo. Ele vai me perguntar se esse solicitante é o sujeito da interação, eu vou confirmar, né? Ativa processo. E aí ele vai abrir a janela novamente, igual da revisão da redução do esgoto, né? Para revisão de faturas, nós teremos todas essas opções. Aí eu vou localizar que eu desejo, que é alta isolada. A modalidade de envio presencial. E na notas eu posso colocar uma informação que eu acho que eu sinta que vai me ajudar se um dia eu precisar procurar esse processo. Aí eu vou localizar a conta, né? Reclamada. 3.000 é a segunda opção. Flego. Clico em salvar. Aqui no workflow, a responsabilidade é minha, aluno 16. Eu vou clicar em fatura revisada para ver se eu selecionei a correta. Confirmado. Fecho. Aí eu vou selecionar a opção avaliação. Clico em salvar. Aqui não mudou nada, né? Então eu preciso tomar mais uma ação, que seria revisão aprovada. Salvar. Aqui ele me habilitou o botão de revisão deferida. Vou clicar para começar o cálculo. Ele vai ter novamente aquelas duas abas, consumo e cálculo, os dados do fornecimento. E aqui eu quero que ele calcule automaticamente, então eu venho calcular consumo. Se eu desejar colocar um consumo por algum motivo, não quero que seja 35, quero que seja menos, eu posso colocar, né? Mas nesse caso vamos usar o sistema. Calcular consumo. Ele já me deu a resposta aqui. Consumo estimado, né? Igual o valorado pelo sistema. Aí eu clico na aba cálculo. Se eu desejar colocar um novo vencimento ou reinserir em débito automático, basta que eu flegue. Cliquei em calcular revisão
e o próprio sistema já me trará o consumo revisado, né? Clico em fechar. No workflow, solicito aprovação. Clico em salvar. Aí o meu status passou para segregação deferido e já habilitou a setinha verde. Agora eu dependo de um outro usuário para finalizar esse processo. E um detalhe que eu esqueci de comentar no vídeo anterior seria o código do processo. Esse número eu posso anotar e repassar, que isso facilitará na pesquisa do usuário que irá finalizar essa revisão de fatura. Já posso passar para o próximo em sequência, Ju? Pode sim, por favor. Agora nós vamos começar a nossa segunda parte de revisão de... Oi, Emi, faz uma pausa só um pouquinho. Novamente. Só queria fazer uma observação, pessoal. Eu comecei o processo no primeiro vídeo com um número de fornecimento. Aí, quando eu fui fazer a segunda parte do vídeo, alguém já tinha feito a finalização usando o meu fornecimento. Então, eu usei um segundo, por isso não vai bater valores, tá? Então, eu comecei o processo com fornecimento e alguém estava treinando, isso é muito bom, né? Finalizou meu processo de revisão, então eu vou fazer o encerramento com o segundo fornecimento. Mais uma coisa, nós verificamos no procedimento e ele realmente, o termo de revisão, ele deverá ser coletada a assinatura, continua igual é feito hoje. Tá bom? Obrigada, Emi. Agora nós vamos começar a nossa segunda parte de revisão de fatura da alta isolada. Novamente, eu estou logada com o segundo usuário, que seria o M10 aluno 14. Eu posso fazer a busca da minha OS através da Pendlist ou também CRM pesquisa processos. Vamos clicar aqui que é um caminho bem rápido, né? Eu vou clicar nessa lupinha, visualiza processo. Ele vai me trazer aqui o serviço da alta isolada, pode ver aqui pelo subtipo processo o motivo dessa revisão. Então, primeiramente eu tenho que assumir esse processo. Aí eu vou clicar em revisão deferida para analisar o que foi feito, né? Que tipo de desconto está sendo concedido. Daí eu analiso, vejo se eu concordo com as informações. Clico em cálculo. Faço uma análise aqui. Estando tudo de acordo, eu fecho. Clico em aprovar. Se eu não tiver de acordo, eu posso clicar em reprovar ou até mesmo cancelar. Posso incluir uma nota de acatamento aqui. E clico em salvar. Nesse momento, se eu quiser fazer a conclusão, eu clico em encerrar ou posso liberar para o atendente que iniciou o processo finalizar, né? Então, vou dar continuidade por aqui mesmo. Clico em salvar.
Aí o meu status passou para executado no workflow. Então, o atendente, logicamente, ele precisa fazer a emissão dessa fatura residual aí para o cliente. Vamos supor que eu fosse o atendente, eu venho em CRM, abrir CRM painéis, porque eu preciso entrar no fornecimento do meu cliente. Pesquisa. Busca detalhe. Abro a interação. Aqui no desktop eu venho em documentos. Localizo a minha conta que eu vou fazer a emissão da segunda via. Aqui, novamente, ele traz o valor original, 17.000, e o valor pago seria o valor do desconto. Então, eu seleciono, clico em segunda via, ele vai me dar essa mensagem. Existem documentos selecionados que possuem débito automático. Tem certeza que deseja continuar? Sim. Vou colocar o motivo da minha impressão aqui, que é uma reimpressão. Modalidade de envio presencial. Confirmo. Incluo uma nota, né? Vou abrir aqui a segunda via. E mais uma vez ele traz as duas vias, a da fatura com o valor original, 17.000, antes da revisão, e a via com resíduo para pagamento. Então, aqui sobrou para o cliente o valor de 15.000 para ser pago, e o aviso aqui, prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial de fatura / parcela, com vencimento em 25/6/2020. Essa via eu imprimo e entrego para o cliente. Aí, se eu desejar, eu posso também emitir o extrato e o comunicado, porque às vezes o cliente pode questionar que tipo de cálculo que foi utilizado, e se você desejar abrir para ele, então você clica aqui bem no painel processos, novamente visualiza processo na lupinha. Revisão deferida. Na aba cálculo. Extrato ou comunicado. Vamos fazer um exemplo aqui com extrato. Ele vai seguir o mesmo princípio da redução do esgoto. Eu coloco o destino, imprimir em arquivo. Eu vou colocar uma descrição para identificar, porque ele vai gerar uma tarefa agora. Eu quero a frequência individual, uma única vez, e imediatamente. Tarefa agendada, ok. Fecho as janelas. Clico aqui no Engineer, que é o Homepage. Ele vai me jogar para a tela inicial, né? Aqui nesse campo, tarefas agendadas. Ele está dizendo que não foram encontrados resultados. Aí eu clico em executados. Ele vai aparecer aqui. Ele deveria aparecer aqui. Se ele não está aparecendo, ele pode estar em execução. Aqui. Vamos ver se ele está como a ser executado aqui. Então, ele ficou... Ainda não gerou, né? Mas vamos ver se eu consigo efetuar o download do arquivo. Já consigo. Aí, novamente, ele traz o extrato do cálculo, que eu posso entregar para o cliente ou enviar no e-mail dele. E o mesmo processo será usado para o comunicado.
Então, por aqui se encerraria a nossa revisão de fatura por motivo de alta isolada. É isso aí. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tem sim, Ju. J. Ferreira. Período de carência para reforma de conta permanece o mesmo? Permanece. Seriam 15 meses para alta isolada e 6 meses para redução de esgoto. E tem a Remi pedindo para reforçar a lista de presença. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tem sim, Ju. L. Witzel. Arquivo será virtual? Você tem a opção de deixar ele virtual, no workflow lá, ele tem a possibilidade de enviar uma mensagem ao cliente, ou se você já está com ele ali no atendimento, você pode imprimir e entregar o extrato ou comunicado. Outra pergunta, Vladimir. No caso de ser back-office, não precisa abrir a interação? No back-office, você não vai ter essa possibilidade de abrir a interação. W. Franco. Pode ser parcelado direto antes de imprimir a segunda via? Pode. Você daí só não faz aquele processo de emissão da segunda via. Você só passa o valor para o cliente e aí, se ele já quiser parcelar, você já entra com o processo de parcelamento. MF Lima. Para aprovação, o sistema direciona automático? Isso, então eu comecei a realizar um processo e qualquer pessoa que tenha um perfil que seria de aprovador, ele vai aparecer na Append List. Então, ele pode aparecer num back-office comercial e também para um atendente, porque eu posso iniciar e um colega meu terminar. Ele vai aparecer na Append List, daí alguém vai ficar responsável por assumir esse processo. E seria meio que combinado ali, vamos supor, eu comecei no atendimento, meu supervisor vai ficar responsável sempre por terminar. É só ficar de olho na Append List. Qualquer um pode assumir que tenha dentro desse perfil aí de aprovador. H. Oliva. É o Hernani, né? Qual a quantidade de contas que podem ser reduzidas por vazamento interno? É até 2 contas consecutivas, obedecendo a carência, né, de 6 meses. O procedimento é o mesmo hoje, nessa parte ele não mudou. No chat terminou, Ju. Hum. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente encerra o treinamento por aqui. E aí vocês podem estar, no meu caso aqui, eu vou mandar a massa de dados por e-mail, e aí vocês podem começar o treinamento aí, cada um no seu computador, né? Começar a fazer as Apareceu mais reduções. uma pergunta. É. B. Ribeiro. A redução de 2 contas pode ser feita ao mesmo tempo ou só uma de cada vez? Só uma de cada vez. Eu fiz esse teste, eu selecionei, ele até me deixa selecionar as 2 contas. Só que na hora que eu evoluo, que eu vou fazer aquela consulta da fatura revisada, ele só aparece uma. Eu tentei abrir um segundo processo depois disso, e enquanto eu não finalizo o primeiro, ele não deixa você selecionar o segundo, porque daí ele já entende que tem um processo em aberto, então ele tem que ser completo. Primeiro faz um e depois faz outro. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta?
Acho que é isso, Ju. Então, eu agradeço a presença de todos e a gente se vê. Obrigada. Não esqueça de assinar a lista de presença. Parabéns à equipe, parabéns a Juliana e a Gabriela pelo excelente treinamento. Obrigada. Pratiquem e vamos. Aparecendo novas dúvidas, procurem seus mentores mais próximos. Isso. Obrigada, pessoal.